Neste vídeo, vamos adentrar um território preocupante e discutir os avanços alarmantes nas armas a laser. À medida que China e Rússia lideram o caminho com tecnologias assustadoras, surge uma questão perturbadora: até que ponto essas inovações podem nos levar? Estamos à beira de uma revolução que poderia resultar na destruição em massa, com implicações catastróficas para o nosso planeta. Abrace-se para um olhar chocante sobre um futuro incerto. Estamos diante de uma encruzilhada perigosa. O avanço vertiginoso das armas a laser, liderado por potências como China e Rússia, está levantando sérias preocupações sobre o destino da humanidade. Neste vídeo, exploraremos os riscos inerentes a essas tecnologias de destruição em massa e o impacto devastador que podem ter em nosso planeta. A China é um país localizado no leste asiático e é uma das maiores economias do mundo. A economia chinesa é baseada em um modelo socialista de mercado, onde o governo desempenha um papel importante na direção da economia, mas também permite a participação de empresas privadas. O país é líder em manufatura, com uma forte presença em setores como eletrônicos, automóveis, têxteis e produtos químicos. A política da China é liderada pelo Partido Comunista Chinês, com uma estrutura centralizada de governo. O país tem uma forte presença no setor de tecnologia, com empresas como Huawei, Alibaba e Tencent liderando a inovação em inteligência artificial, comércio eletrônico e serviços financeiros digitais. A China alega ter desenvolvido um sistema de resfriamento revolucionário que permite a geração indefinida de feixes de alta energia. Se confirmado, isso representaria uma virada de jogo assustadora no campo da guerra. Imagine lasers poderosos capazes de neutralizar alvos a longas distâncias, com potencial para destruir satélites cruciais para nossa comunicação e segurança. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, localizando-se em 2 continentes, Europa e Ásia. Apesar de ser uma das nações mais populosas do planeta, dispõe de baixa densidade demográfica. Um dos climas predominantes no país é o continental úmido, com áreas de ocorrência de clima polar. Seu relevo se divide entre planícies e planaltos e abriga a maior elevação da Europa, o Monte Elbrus. O país é um dos principais produtores e exportadores de petróleo e gás natural do mundo. A Rússia também não fica para trás, demonstrando a eficácia de um canhão a laser capaz de destruir drones em testes bem-sucedidos. Estamos testemunhando um salto em direção a um território perigoso, onde a linha entre ficção científica e realidade militar se torna cada vez mais tênue. No entanto, a verdadeira ameaça reside no potencial destrutivo dessas armas. Se utilizadas de forma irresponsável ou caírem nas mãos erradas, elas têm o poder de desencadear uma catástrofe de proporções inimagináveis. Satélites vitais, infraestrutura crucial e até mesmo vidas humanas estão em risco. Estamos diante de um dilema que exige uma reflexão séria e ação global. É essencial que a comunidade internacional se una para regular e controlar o desenvolvimento e a disseminação dessas tecnologias antes que seja tarde demais. Este é um chamado para consciência e ação, pois o futuro de nosso planeta está literalmente em jogo. Agora, analise. Se eu dissesse que hipoteticamente acontecesse de um país como a Rússia ou a China resolvesse por algum motivo atacar outros países, eles poderiam culpar um ao outro. E nessa dúvida os outros países poderiam ficar sem saber o que fazer e nisso o país que verdadeiramente foi o culpado pelo ataque ficaria impune ou poderia ser que o outro que não fez nada fosse dado como culpado, e aí poderia gerar um conflito mundial entre os países. Por isso, eu creio que é muito arriscado ficar criando tecnologias desse nível com esse intuito. Ou em outro caso, vai que um desses países fossem hackeados e essas armas caíssem em mãos de terroristas e eles usassem para destruir todos os satélites do mundo. Vocês já pararam para pensar o que aconteceria se o mundo ficasse sem internet ou alguns países como o USA, por exemplo? Se os Estados Unidos perdessem todos os seus satélites, haveria várias consequências significativas em diversas áreas. Vou te falar 10 áreas que poderiam ser super prejudicadas. Primeira. Comunicações. A perda de satélites afetaria drasticamente as comunicações em todo o país e no exterior. Isso impactaria telefonia, internet, televisão e sistemas de comunicação militares.
Segunda, Sistema de Posicionamento Global, GPS. O GPS é vital para a navegação, orientação e localização precisa em várias indústrias, incluindo transporte, agricultura, aviação e militar. A perda do GPS teria um impacto enorme na eficiência e segurança dessas operações. Terceira, observação da Terra. Satélites são usados para monitorar o clima, prever desastres naturais e estudar o meio ambiente. Sem essa capacidade, a precisão e a prontidão para enfrentar desastres seriam prejudicadas. Quarta, inteligência e vigilância. Os satélites de vigilância desempenham um papel vital na segurança nacional e na capacidade de monitorar atividades em todo o mundo. A perda desses satélites enfraqueceria a capacidade dos Estados Unidos de coletar informações de inteligência. Quinta, militar. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos depende fortemente de satélites para comunicação, navegação, monitoramento e coleta de inteligência. A perda de satélites poderia reduzir a eficácia das operações militares. Sexta, economia. Muitas indústrias dependem de serviços fornecidos por satélites. Empresas de transporte, agricultura, energia, entre outras, seriam afetadas pela perda de comunicações e GPS. Sétima, pesquisa científica. A perda de satélites prejudicaria projetos científicos que dependem de observações por satélite, como o estudo do clima, a monitorização de ecossistemas e a compreensão do espaço. Oitava, conectividade global. Muitas nações ao redor do mundo dependem da infraestrutura de satélites dos Estados Unidos para seus próprios sistemas de comunicação e navegação. Nona, segurança nacional. A falta de satélites poderia enfraquecer a capacidade dos Estados Unidos de monitorar e responder a ameaças em tempo real, tanto em termos de segurança nacional quanto de segurança pública. Décima, impacto internacional. A perda de satélites dos Estados Unidos teria ramificações globais, afetando nações e organizações que dependem desses serviços. Isso sem falar na população que depende hoje em dia de internet para tudo, assim como para acessar suas contas bancárias, por exemplo, como eles fariam para ter dinheiro e comprar comida e outras infinidades de coisas. Em suma, a perda de todos os satélites dos Estados Unidos teria um impacto significativo em muitas áreas da vida cotidiana, na economia e na segurança nacional, tanto nos Estados Unidos quanto em escala global. É importante notar que essa situação é altamente improvável, uma vez que os Estados Unidos têm medidas em vigor para garantir a segurança e a redundância de seus satélites. Bom, mas, se não tivesse esse sistema de segurança, eles ficariam cegos sem suas redes de satélites para se defender. E não é só isso. Se eles ficassem sem seus satélites, o país entraria em colapso. Outros países poderiam ficar tentados a usar essa vulnerabilidade e atacá-los com ogivas nucleares. Olha, o quão grave isso seria! Isso afetaria o mundo inteiro, não só os Estados Unidos. Mas, é claro, isso tudo é apenas suposições. Claro que isso não vai acontecer. Assim espero. Veja como isso parece ficção, não? Mas até ontem, carros voadores, armas a laser, robôs que mais parecem humanos do que os humanos mesmo, tudo isso era ficção, não era? Isso me faz pensar, será que esse vídeo é apenas ficção ou preocupação da minha cabeça? Pois, a cada dia, eu só vejo tecnologias, e mais tecnologias, sendo criadas para exploração espacial, também as de inteligência artificial e as armas militares e muitas outras de vários setores. Mas, até agora eu não vi algo sendo inventado para criar paz, para erradicar a fome, para acabar com doenças graves e até mesmo para acabar com esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo. Quantas pessoas já se foram nesse conflito? Por isso, eu penso tecnologia é algo muito bom e importante para a humanidade, mas, quando é criada para o bem, e usada da maneira certa. Mas, se vocês já ouviram falar de alguma tecnologia inventada para trazer a paz mundial ou para acabar com a fome mundial, comenta aí, que eu pesquisarei e trarei um vídeo falando sobre essa maravilha. Bom,
Se você chegou até aqui é porque esse vídeo fez você pensar, será que ele tem razão? Então, compartilhe este vídeo para aumentar a conscientização sobre este perigo crescente. Juntos, podemos fazer a diferença. Antes de encerrarmos este vídeo, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês, nossos incríveis espectadores. Se este conteúdo te deixou tão intrigado quanto a nós, e se você acredita que é crucial discutir os desafios e perigos em nosso horizonte tecnológico, por favor, deixe um like abaixo. Isso nos ajuda muito a espalhar a conscientização sobre essas questões críticas. Além disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por que não considera se juntar à nossa comunidade? Assim, você não perderá nossos próximos vídeos e atualizações sobre as últimas tendências tecnológicas e questões globais. Lembre-se, juntos somos mais fortes. E a sua participação faz toda a diferença. Obrigado por assistir. E esperamos te ver em breve em nossos próximos vídeos. Até lá! Fique seguro e continue questionando o futuro. Até a próxima!